Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das principais figuras gráficas, uma das principais figuras, uma figura de reversão, que é o ombro, cabeça, ombro. Vou te ensinar como identificar o ombro, cabeça, ombro e como operar ombro, cabeça, ombro corretamente. Fica comigo aqui nesse vídeo. Antes de iniciar, eu quero pedir já para você curtir esse vídeo, curte esse vídeo, deixa seu joinha aí, deixa seu comentário também, comente aqui, vamos trocar essa ideia, deixe seu feedback, diga aí o que você está achando desse conteúdo, o que você está achando dos conteúdos aqui do nosso canal, deixe também a sua sugestão. E se você ainda não é inscrito, você está convidado para se inscrever aqui no nosso canal. Vamos lá para o conteúdo de hoje. Vamos falar sobre ombro, cabeça, ombro. Vamos lá então. Primeiro, vamos entender o que é um ombro, cabeça, ombro. Ele é um padrão de reversão baixista. É considerado um dos padrões mais confiáveis. Ele aparece no final de uma tendência de alta, quando o mercado vai reverter. Tá? Então, o mercado vai reverter, confirma um ombro, cabeça, ombro, confirma a reversão, por isso que ele é um padrão de reversão baixista, tá? Porque ele vem numa tendência de alta e quando ele aparece no final de uma tendência de alta, ele reverte a tendência para uma tendência de baixa, tá? Então é uma figura de reversão baixista. O mercado, qual é que é a característica dessa figura? O mercado ele vem em uma tendência de alta, montando topos e fundos ascendentes, ele falha a renovação do último topo e rompe o que a gente chama de linha de pescoço, tá? Vamos mostrar aqui como funciona. O mercado ele vem em uma tendência de alta. O que caracteriza uma tendência de alta para a gente? É muito importante destacar esse ponto aqui, tá? Quando a gente fala de tendência de alta, a gente está falando de topos e fundos ascendentes. Ou seja, ele faz um movimento de expansão, corrige, faz um novo movimento de expansão, rompendo o topo anterior. E quando ele corrige, ele faz um fundo maior. Então ele não perde o fundo anterior e ele rompe o topo. Ele vai montando essa estrutura de topos cada vez maiores e fundos cada vez maiores, tá? Então isso a gente chama de tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Quando o mercado vem, monta mais um topo, tá? E a gente vai perceber que isso é estrutura de pivô. Então, ó, pivô de alta, confirmou o pivô, corrigiu, confirmou um novo pivô. Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, é uma sequência de pivôs de alta. Só que o que acontece no ombro, cabeça, ombro? Quando ele tenta renovar o topo, ele não renova. Ele vem mais ou menos aqui, ó, nessa região, e rompe o fundo, tá bom? Então isso caracteriza um ombro, cabeça, ombro. O mercado ele não dá continuidade, o mercado não renova o último topo, falha a continuidade, falha o pivô, continuidade do pivô de alta e olha só, monta um pivô de baixa. Então aqui, ó, ele monta um pivô de alta, finge que vai dar continuidade aqui, não confirma e monta um pivô de baixa, tá? Quando ele rompe essa estrutura aqui, ó, de fundo, que a gente chama de linha de pescoço, ele confirma o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro. E por que ombro, cabeça, ombro? Porque aqui parece dois ombros, né? Dois ombros e uma cabeça. Então o mercado ele vem, não renova o pivô, falha e monta um pivô de queda. Bom, então é o que caracteriza o ombro, cabeça, ombro. Só que atenção num ponto aqui, tá? Existem indícios que o mercado deu uma enfraquecida e vai reverter. Um dos primeiros indícios é que o mercado, quando faz essa correção, ele não faz uma correção até os 50%, essa última correção. Ele vem muito próximo do último fundo e ele já faz um teste do último fundo, olha só. E ele monta dois fundos meio que paralelos, né? Um do lado do outro, tá? Que é o que a gente já tem aqui como linha de pescoço. Quando o mercado tenta
dar continuidade nesse pivô, ele já veio aqui, ó, uma correção um pouco mais forte. E esse pivô não se confirma e se transforma num pivô de baixa. Então, o primeiro indício é uma correção maior, onde o mercado, olha só, vem testar o fundo anterior. Então, muita atenção nisso daqui, ó. O mercado vem subindo em topos e fundos ascendentes, deixa o último fundo, tá? Veja que quando ele corrige, geralmente as correções em uma tendência de alta podem vir até aqui no 50%. Tem gente que utiliza o Fibonacci aqui, então, na região aqui das retrações de Fibo, né? Só que quando o mercado realmente enfraquece e dá o primeiro indício que vai reverter, essa correção é maior e vem até a região do fundo anterior. Então, esse é o primeiro indício, a linha de pescoço, tá? Esse é o primeiro indício, a linha de pescoço. A confirmação é a montagem de um topo menor, não dando continuidade, e a perda da linha de pescoço, tá? Agora vamos dar uma olhada no gráfico, vamos abrir a plataforma e vamos pegar alguns exemplos aqui de ombro, cabeça, ombro. Vamos mostrar na prática como identificar e como operar. Vamos lá, primeiro exemplo aqui, eu estou no gráfico da Vale, 60 minutos. A Vale vem numa movimentação de alta aqui, eu vou afastar um pouquinho, ó. Ela vem numa movimentação de alta. Chegou aqui, ó, olha só que interessante. Chegou aqui, ó, olha o que ela fez. Ombro, cabeça, ombro. Olha aqui o fundo que ela deixou aqui, ó. Montou um outro fundo aqui e rompeu a linha de pescoço. Então, a partir desse momento, o que a gente faz? A gente projeta a Vale para baixo, tá? Vindo buscar essa região de suporte na casa do R$80, tá bom? Por quê? Confirmando esse ombro, cabeça, ombro, existe a projeção dessa figura para baixo. Então, veja o seguinte, o primeiro indício é essa correção maior, ó. Ele fez essa correção na região de fundo anterior, tá? Ele não fez aqui uma correção nos 50% para dar continuidade. A correção foi um pouco mais profunda. Então esse é o primeiro indício, montou a linha de pescoço. Então aqui eu tenho o ombro, cabeça, olha só, ele tenta dar continuidade, não consegue, tá? Tenta dar continuidade aqui, não consegue, monta um topo menor e aqui está confirmando o rompimento. Então aqui ele tem que dar continuidade no movimento, tá bom? Então a confirmação do ombro, cabeça, ombro é na continuidade do movimento. E como se opera, Isla? Ombro, cabeça, ombro. Vamos lá. Tracei a linha de pescoço aqui, tá? O rompimento é nessa região. A partir do rompimento, a entrada é na região de rompimento, porque essa região de rompimento ela pode ser utilizada para trabalhar o rompimento ou uma venda no pullback, tá bom? Só que, detalhe aqui, quando a gente fala em mercado de ações, a gente está falando em trabalhar prioritariamente comprado. Então, o ombro, cabeça, ombro, você vai utilizar em algumas situações. Primeira, se você está comprado nesse ativo e aparece uma figura de ombro, cabeça, ombro, um oco, tá? É importante você considerar realizar parte das suas posições ou sair da sua posição nesse ativo. Por quê? Porque a partir daqui existe uma probabilidade maior de reversão. Tá? Isso é muito importante falar. Então existe uma probabilidade do mercado corrigir, reverter esse movimento de alta, pelo menos com alvo inicial até no 80. Agora, uma outra possibilidade é caso você queira, você pode operar vendido, tá? Venda descoberta, através de aluguel de ações. Existe essa possibilidade, também você tem que verificar na sua corretora. Uma outra opção aqui nesse caso, que já é um pouquinho mais avançado agora, né? Que é de repente comprar uma put, tá? Que daí já é um mercado de opções. Para quê? Para tentar pegar essa queda. Então são algumas possibilidades, tá? A partir do momento que tu vê um movimento de reversão ou uma figura com alta probabilidade de reversão, tá bom?
Então, como é que se opera? Essa região é a região de rompimento. Então, é possível operar no rompimento ou num pullback, para continuidade do movimento. Tá? O stop correto é acima da cabeça. Ombro-cabeça é acima da cabeça o stop correto. Só que existe a possibilidade também de encurtar o stop e deixar o stop aqui no último topo, que seria no último ombro. É uma possibilidade, tá? O correto é acima da estrutura. Quando a gente está falando de figura, o correto é acima da estrutura, tá? Então acima da cabeça. Só que existe a possibilidade de encurtar o stop botando aqui no último topo, que seria aqui no último ombro que ele deixou, aqui acima. Então qualquer operação aqui nessa região, venda, tá? Stop aqui acima ou aqui tentando encurtar. E alvo, o que, que a gente faz? A gente projeta, se o teu stop ficou aqui ó, no ombro, projeta 1 para 1 a partir aqui do rompimento. Tá? Então aqui se é 1%, projeta 1% para baixo. Tá? Ou 2 para 1, 2% para baixo. Tá bom? Para fazer um trade de 1 para 1 ou 2 para 1. Tá? Se o teu stop está aqui em cima, na cabeça, você pode projetar isso aqui para baixo, ó, a partir da região de rompimento. Tem quantos? Tem 2% aqui, ó. Projeta 2% para baixo, tá bom? Tenta projetar 2% para baixo. Veja que a partir daqui, ó, projetar 4% para baixo, aí já é muita coisa, tá? Então, nesse caso, talvez seja interessante pegar o trade de 1 para 1, bom? Então, vamos tentar buscar aqui mais um exemplo de ombro, cabeça, ombro. Vamos lá, eu peguei aqui um outro exemplo para falar de uma coisa bem interessante aqui. Peguei as ações da Gerdau, GGBR4, gráfico de 60 minutos. Vou falar algo bem interessante aqui que é muito importante você atentar, tá? Essa ação aqui, por exemplo, tem vários gaps, tá? Então, olhando, parece que fica muito buraco, né? Mas analisando aqui, a gente consegue ver que o movimento ele tem continuidade, o gap também é movimento. E pode parecer que não está tão claro aqui o ombro, cabeça, ombro, porque nem sempre ele monta o ombro, cabeça, ombro bonitinho, topos e fundos bonitinhos, né? Aí põe aqui o ombro bonitinho, a cabeça bonitinho, né? O outro ombro bonitinho, linha de pescoço retinho e depois o ombro. Nem sempre a figura fica bonitinho assim como de livro, tá? Muitas vezes, olha só, a figura não fica tão clara, mas aqui, ó, é importante a gente atentar para a região. Isso daqui é uma região onde ele montou um topo. Por mais que ele rabiscou aqui, ó, ele montou um topo. Ele fez a correção, montou um fundo. Olha lá, ele deu uma rabiscada aqui, ó, só que montou um outro topo. É uma região de topo. Ele fez uma correção maior até o fundo anterior. Ele retornou, ele não chegou a romper o topo anterior, ele fez um fundo aqui, ó, um pouco menor, meio que paralelo a esse primeiro topo aqui, ó, né, que eu marquei aqui, ó. Então, se eu for analisar, por mais que não tá bonitinho ali como de livro, é possível identificar a estrutura de ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Porque eu tenho uma região de topo, e isso que é muito importante. Eu tenho uma região que montou um topo aqui, eu tenho uma outra região que montou um topo aqui e uma outra região que montou um topo aqui. E eu tenho aqui a estrutura de fundo. Então, o ombro, cabeça, ombro, nem sempre ele fica bonitinho, tá? Nem sempre ele fica assim, ó, né? Bonitinho. Mas ele precisa conter essa estrutura, ó. Estrutura de topo 1, estrutura de topo 2, estrutura de topo 3, tá? Aqui, ó, a estrutura de linha de pescoço, tá? Que são os fundos. Porém, ele pode fazer essas rabiscadas assim, ó. Ele pode dar essas rabiscadas, né? Passa um pouquinho, volta. Nem sempre ele fica bonitinho, ó. Mas é importante
conseguir identificar as regiões, porque os padrões, na realidade, são estruturas. Nem sempre o padrão fica bonitinho. Então, nesse caso, o que daria para fazer? No rompimento aqui, ó, no rompimento aqui da linha de pescoço, daria para efetuar uma venda, tá? Nessa região de rompimento, ou tentar pegar no pullback, o stop encurtado estaria aqui, tá? Projeta esse alvo para baixo. No caso, essa operação teria para ter pego aqui, daria para ter pego 1 para 1. Então vamos lá, mais um exemplo aqui, ó, lojas Renner, 60 minutos. Então o mercado ele vem subindo, e olha só que interessante aqui, tá? Ele vem subindo em movimentação de alta aqui, ó. A gente tem, por exemplo, né, um triângulo ascendente aqui, aí ele vem subindo, tá? Pivô de alta, chegou aqui, olha só que interessante. Dá para notar que ele faz isso daqui, ó. Ó, região de topo, região de topo, região de topo. Então o que a gente tem aqui? Topo 1, até vou espaçar mais aqui, ó, para ficar mais claro aqui. Então o que a gente tem? Região de topo 1, topo 2, topo 3 menor, linha de pescoço. Então, ó, o mercado ele veio, tá? Topos e fundos ascendentes, fez uma correção maior, tá? Não superou, topo 1, ombro, topo 2, cabeça, topo 3, ombro, linha de pescoço, perdeu, tá? Dá para efetuar aqui a venda na perda, tentando buscar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui como é que ficaria o stop. Stop nesse caso dessa operação, ficaria aqui, vamos entrar aqui nessa região, stop seria um stop aqui de R$1, R$1,05, dá uns 3%, 3,30, buscaria aqui, ó, 3,30, ó, dá para buscar quase 2 para 1 aqui para baixo, ó, tá? Pensando aqui, ó, nesse topo, encurtando o stop, né? Então, entrou aqui, ó, encurtou o stop, daria para buscar 1 para 1, 2 para 1 aqui para baixo, tá? Pensando no stop lá em cima, ó, pensando no stop lá em cima, vou pegar aqui, entrada aqui, o stop lá em cima daria um stop de quase 8,5%, né? Ele deu essa segurada, veio para baixo e depois foi, né? Olha lá, foi lá para baixo, então reverteu aquela alta, né? Depois de dar uma balançadinha, o mercado vem, monta o ombro, cabeça a ombro, né? E depois cai, tá? Então daria para ter feito essa operação e, né, aqui, detalhe muito importante, né? Nem sempre ele fica bonitinho, né? Nem sempre fica a figura de livro, tá? Mas aqui é importante identificar as regiões. Montou um topo 1, montou um topo 2, montou o topo 3. Eu faço questão de destacar isso porque nem sempre a figura ela fica bonitinha igual no livro, né? Aquela que a gente diz figura de livro, né? Bonitinha, certinha, ombro, cabeça, ombro retinho, tudo certinho. Boa parte das vezes ela não fica tão simétrica, tão bonitinha. A gente tem que conseguir identificar as regiões. Então aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho outro topo, um topo menor, aqui eu tenho o fundo, rompeu, então tenho o ombro, cabeça, ombro, tá? É importante a gente conseguir identificar as regiões que o mercado está montando essas estruturas. Porque essas figuras nada mais são que estruturas. A gente precisa conhecer a formação das estruturas. Muitas vezes não fica bonitinho, tudo certinho, né? Como de livro, mas é possível identificar, tá? Espero que você tenha gostado aí desse conteúdo, espero que você tenha gostado das dicas. Deixa aí o seu comentário, deixa o teu feedback, curte esse vídeo e a gente se vê aí no próximo. Valeu!